Olá, bom dia, seja bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que lhe faz companhia nas manhãs de domingo há quase 30 anos. Hoje vamos falar dos 30 anos do agrupamento de escuteiros 1039 de Vilela, no concelho de Paredes. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast no Facebook e no site do RCP a partir de amanhã. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, os 30 anos do agrupamento de escuteiros de Vilela, em Paredes, com o apoio Junta de Freguesia de Vilela, Lar Ibérico, mesas e cadeiras. Estamos em Vilela, Paredes. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa. Fundado a 5 de junho de 1994 na freguesia de Vilela, em Paredes, este ano completou os seus 30 anos, 3 décadas de história e tradição. O agrupamento de escuteiros 1039 de Vilela tem como patrono Santo Agostinho. O padre Rubens Marques foi o principal responsável pela sua fundação, sendo o próprio escuteiro desde a sua juventude. O agrupamento tem neste momento sede no antigo infantário do Noval e conta com 96 elementos. Na história deste agrupamento destaca-se a participação em 2011 no FESCUT, o Festival Nacional da Canção Escutista, realizado na Ilha da Madeira, onde alcançou um honroso segundo lugar. Em 2012, alguns elementos participaram no Acampamento Nacional Escutista em Idenha Nova, que reuniu 17 mil escuteiros. Em setembro de 2013, o agrupamento participou no acampamento regional e voltou a participar no FESCUT na Madeira, ganhando o prémio de melhor música e ficando novamente em segundo lugar. Em 2014, participou no acampamento de núcleo em Vilar do Torno e Alentém. 2017, alguns elementos voltaram a participar no acampamento nacional escutista. Em 2019, participou no acampamento regional que teve lugar em Cortegaça. E em 2024, o grupo esteve nas Jornadas Mundiais da Juventude. Conhecida que está a história do agrupamento, vamos conversar agora com alguns dos seus elementos. Temos aqui connosco em estúdio 3 convidados. O Bruno Cerdeiral, que é o chefe do agrupamento, a Cristiana Oliveira, que é a chefe dos exploradores, e a Anunciação Pedrosa, que é mais conhecida como São, que está responsável pelos pioneiros. Olá, bom dia, obrigada pela vossa presença. Olá, bom dia. Obrigado. Vamos começar então pelo Bruno, o chefe do agrupamento. Tem 43 anos, é um homem de Trás-os-Montes, mora em Vilela, é pai de uma menina que tem 11 anos e que está nos escuteiros e tem acompanhado este agrupamento ao longo dos anos. Chefe, como é que tem sido esta caminhada, nos últimos anos, de mãos dadas com o agrupamento de escuteiros? Tem sido uma caminhada cheia de grandes atividades, grandes memórias e grandes histórias que vão ficando e vão fazendo parte do nosso percurso, enriquecendo a nossa maneira de estar e de ser na vida. E o que é que o cativou para esta grande família? No início eu entrei ainda enquanto escuteiro, entrei para os exploradores. Foi a aventura, o poder acampar, estar com outros amigos, a natureza. Depois, mais tarde, fui fazendo o percurso escutista, ganhando mesmo amigos para a vida, que ainda hoje são amigos que muitas vezes estamos juntos e falamos das nossas aventuras. Depois, mais tarde, quando fiquei para candidato a dirigente e agora dirigente, foi poder dar um bocadinho aos outros aquilo que os outros dirigentes no início tinham dado a mim. E já lá tem uma filha, portanto, já lhe incutiu o gosto pelo escutismo. Sim, desde Lubita. Portanto, ela quase que nasceu nos escuteiros. Sim, foi sempre acompanhando de perto toda a atividade e todas as vivências. Aí depois entrou, porque também gostou e sentiu que poderia ser útil, ser feliz também, como nós. Os escuteiros têm um papel importante junto da comunidade de Vilela? Sim, eu penso que sim, porque nós ajudamos a manter os jovens e as crianças ativas, a poder estarem juntos, trabalhar em equipa, por isso penso que é uma mais-valia para a sociedade, para a nossa comunidade. Os escuteiros do seu tempo são diferentes de hoje? São. Porquê? Ou o que é que é diferente?
Eu acho que nós até mesmo, acho eu, isto é a minha maneira de ver o escotismo atual, BP quando fundou o escotismo era para tirar os miúdos das ruas. Hoje em dia nós até é mais tirar os miúdos de casa e desligá-los das novas tecnologias. Agora é levar os miúdos para as ruas. Sim, e dar-lhe outra vivência no meio da natureza e a destreza física e manual que hoje em dia eles é quase tudo touch. E tem sido fácil cativar os mais pequeninos? Os mais pequeninos até acho que é o mais fácil, porque os mais crescidos é que é mais difícil. Com poucas coisas se consegue fazê-los felizes e para eles é tudo uma aventura. Conforme vão progredindo na idade, já é preciso ter as atividades, já tem que ter mais fundamento e tem que já ter algo que os possa cativar e motivar para estar juntos. Isso obriga-vos a uma grande criatividade? Sim, muitas vezes obriga sempre. A gente normalmente temos os imaginários e depois através dos imaginários a gente dá conteúdo às atividades para torná-las mais ricas e para que eles se sintam motivados a estar. Ora, vamos agora passar aqui a palavra, temos a Cristiana e temos a São. Portanto, quais são os mais crescidos? Os exploradores ou os pioneiros? São os pioneiros. Então é assim, aqui a São. É verdade, como é que é assim cativar estes mais crescidos para o mundo escotista? Quais são os desafios? Assim, hoje em dia eu pessoalmente acho que não é tão fácil como na altura do Bruno, porque eu fui chefe do Bruno, e acho que hoje em dia é mais difícil porque eles estão tão agarrados às tecnologias que nós temos mesmo que usar muita criatividade e tentar ir ao encontro deles e se calhar nós também entrarmos nas tecnologias para ver se conseguimos modificar e... Portanto, também têm de ceder um bocadinho. Sim, é um bocadinho por aí, mas eu acho que depois de conseguirmos entrar no mundo deles, basicamente, depois vamos conseguindo. Não é fácil, claro que não, mas vai-se conseguindo. Está desde a fundação do grupo? Não, estou 2 anos depois. Sim, mas quase. Sim. Como é que viu a evolução deste agrupamento? Portanto, são 30 anos, no seu caso 28. Ligava? É assim, a evolução, eu basicamente, a evolução, como é que eu posso dizer isto? Já vi progredir, já vi regredir, vejo progredir, ou seja, há sempre altos e baixos, como tudo na vida, como a nossa vida, não é? Mas, assim, eu acho que com os tempos nós temos que nos ir adaptando sempre. A progressão é mesmo isso, as fases da vida, conforme, lá está, quando eu fui para os escuteiros nem havia telemóveis, quase. E hoje em dia é indispensável, não há um miúdo que não tenha um telemóvel. E nós o que é que fazemos? Tiramos-lhes os telemóveis para eles viverem sem eles. Às vezes não é fácil, mas lá vamos conseguindo e incutindo que o espírito é esse, tal como o BP nos disse, e tentar fazer, não tiramos sempre, vamos tirando às vezes e depois e fazê-los ver que a diferença é que faz estando com os telemóveis e não estando, por exemplo, porque se eles estiverem com o telemóvel, por exemplo, não convivem tanto com o amigo do lado. Exato. E é essa a grande diferença. Quais são as atividades que eles mais gostam de fazer, no caso destes mais crescidinhos? Acampamentos, tudo que seja estar fora de casa. Basicamente é. E as que eles menos gostam? Que eles menos gostam? Talvez as reuniões de sede e assim. Mas eles também gostam, eles acabam também por gostar, porque eles estão com um grupo de amigos. Só que não é aquela aventura... Não é tão aventura, é um tempo mais curto, uma reunião de 2 horas, 1h30, ou seja, é quase entrar e sair, não é muito... Agora, claro que quando vamos para um acampamento, para um acantonamento, basicamente é um fim de semana, às vezes mais, não é? Pronto, e claro que aí eles vivem uma aventura. O que é que se promove nestes acampamentos ou nestes acantonamentos? O que é que se promove? O espírito de grupo? Promove-se o espírito de grupo, promove-se a autonomia, o viver na natureza, o viver com pouco, ou seja, basicamente é eles saberem viver com pouco na natureza,
ou sem ser na natureza, mas e saberem se desenrascar para tudo na vida. Portanto, dão-lhes ferramentas para que eles consigam... Sim. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer que num adulto nota-se quem é que foi escoteiro. Lá está, o espírito Porquê? desenrasque. É por isso? Eu acho que sim. E a vivência em grupo e o ser mais, acatar mais, por exemplo, uma ordem, ao dizer não vais para ali. Aqueles que não são escoteiros, e nós vemos, nós por acaso, é assim, se calhar a Cris mais do que eu, mas isso aconteceu nas jornadas, que não foram só escoteiros, foram escoteiros e não escoteiros, e os que não eram escoteiros não acatavam as ordens da mesma forma. Os escoteiros dizíamos vamos para a direita e eles iam todos para a direita, vamos para a esquerda, todos para a esquerda. Ou seja, existe mais aquele espírito de humildade, acima de tudo. E depois o viver em grupo, o saber estar, acima de tudo. Um cidadão, nota-se que ficam cidadãos diferentes. Claro que há as exceções, mas... Como tudo na vida. Ora, vamos passar aqui a palavra à Cristiana Oliveira, ela que é enfermeira de profissão e que está no grupo de Vilela desde 98. É também dirigente, obviamente. Cristiana, o que é que a motivou a entrar nesta grande família do escotismo? Ora, inicialmente foi pela aventura de ser escoteira. Pronto, eu já tinha familiares no agrupamento e foi por isso, porque eu não sou de Vilela, e foi por isso que fui para o agrupamento de Vilela. Depois de entrar, é porque simplesmente fazia parte. Eu costumo usar uma expressão que é eu não sei ser sem ser escoteira, porque efetivamente o escotismo moldou-me naquilo que eu sou hoje. Por isso, aquilo que me fascina no movimento é tudo o que nos envolve, o espírito, os valores, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, a oportunidade de fazer os outros felizes. É isso que a mantém? Sim. Agora também como dirigente. E como é que é? Ser escoteira é diferente do que dirigir? Portanto, não sei se me estou a fazer entender. Ser escoteira é diferente do que estar a orientar os escoteiros. Sim, é muito diferente. Há uma frase engraçada que costuma-se dizer que é isto perde a graça quando pomos o lenço verde de dirigente. Porque trazemos a vivência e a alegria toda do que é ser escoteiro, mas pegamos agora na mochila da responsabilidade de termos os outros todos para encaminhar neste caminho de que é ser escoteiro. Por isso, efetivamente, é muito diferente pela responsabilidade que temos e porque, enquanto dirigente, todas as nossas atitudes vão ser vistas como exemplo, sejam elas boas ou más, e isso tem que nos estar sempre na consciência de que eles vão sempre olhar para nós e seguir o caminho. Por isso temos a responsabilidade de fazê-los seguir o caminho certo. Quais são, assim, aquelas principais atividades ou construções, enfim, que a marcaram? Ora, bolas, já são tantos anos, elas são tantas. Mas sem dúvida há algumas que eu vou ficar sempre na recordação. Uma delas será quando participamos no Festival Nacional da Canção Escotista. Saiu de uma brincadeira numa mesa de jardim e foi um projeto que nos trouxe muitas conquistas e para o espírito do grupo enquanto experiências. Acampamentos nacionais são sempre momentos de pontos altos para qualquer escoteiro, mas em agrupamento acho que as atividades que fazem mais sentido é o nosso acampamento de promessas, porque é onde festejamos aquilo que nós somos. Um momento alto que vai ficar certamente marcado, pelo menos em quem participou, na memória de quem participou, foram as Jornadas da Juventude, obviamente. Como é que foi essa experiência para o grupo? Acho que foi uma experiência muito boa, apesar de ter sido uma semana difícil em termos de gestão de tempo, porque nós éramos um grupo muito grande, nós fomos 50 pessoas, e nem todos éramos escoteiros, era metade escoteiro, metade não escoteiro, ou seja, tínhamos métodos de trabalho diferentes e formas de estar diferentes, e por isso foi também uma aprendizagem, um ajuste a que no final os 50 fossem no bom caminho e a experiência fosse positiva, mas sem dúvida que será sempre uma experiência inesquecível. E o que é que depois no final os participantes, portanto escoteiros e não escoteiros, qual foi assim o feedback da outra parte? Eu acho que somos todos unânimes que foi um momento muito alto, porque ainda por cima nós tivemos, no meio do azar de tudo o que nos enganamos e caminhos que não devíamos ter seguido, caminhos mesmo, tivemos a sorte de ficar no sítio certo, no momento certo, e o Santo Padre ter passado a 2 metros de nós,
quando nós tivéssemos ido para o nosso sítio, nunca na vida o tínhamos visto, a não ser uma miniaturazinha lá ao longe. Por isso, acho que todo o caminho foi ali, valeu tudo a pena. E acho que nunca ninguém vai esquecer aquela imagem de saber que o acaso trouxe-nos ao sítio certo. E acho que isso também é uma aprendizagem, é não desistir, mesmo que esteja difícil, não importa, vamos em frente porque vai correr bem. Vamos fazer agora aqui uma pausa na nossa conversa com os nossos 3 convidados para sairmos, vamos até Vilela, falar com algumas pessoas, umas que estiveram mais na Fundação, outras que foram passando pelo grupo. Vamos começar por ouvir Carlos Carneiro, ele que tem 52 anos, nasceu e mora em Vilela e é precisamente um dos elementos da Fundação deste grupo de escuteiros. Ora bem, assim, na altura fizemos muitas formações para aprender o escutismo, sim, porque a gente não tinha ideia nenhuma do que era o escutismo. Pronto, e nós, entretanto, fizemos várias formações presenciais em vários locais, qual nós já aprendemos exatamente o que era o escutismo, até a data da fundação do agrupamento. Foram vários fins de semana, mas muito, muito útil, muito intuitivo, quer dizer, a gente aprendeu muita coisa mesmo, e a gente não fazia ideia na altura. Portanto, começámos a ver que aquilo era mesmo interessante, ia ser muito bom para os miúdos, para os futuros escuteiros que a gente ia ter, e pronto, e nós seguimos o caminho até criar o agrupamento. Muito positiva, porque nós vemos diferença com os miúdos. Nós temos tido miúdos com problemas, alguns tinham problemáticas, com vários tipos de problemas, e nós detectamos que com o correr do tempo eles têm mudado bastante para o positivo. Pode mudar muito porque nós, através de certas atividades, nós mostramos como é que o futuro pode vir, os caminhos, por exemplo, que eles podem ter que escolher e escolher o mais certo. Os pioneiros, o que eu tento fazer em frente a esses escuteiros, nesse caso, os pioneiros, seria para terem mais confiança, mais responsabilidade e pensar sempre no futuro para melhor, sempre para o bom caminho. Sempre. E também nós fazemos também atividades que nesse tipo de atividades eles escolhem um caminho melhor para eles. O que pretendo dos pioneiros seria sempre a felicidades, para eles serem sempre felizes em tudo que eles vão participar no futuro. Rita Cunha tem 27 anos, mora em Vilela e é responsável pelos Lobitos desde 2018. Os Lobitos fazem várias atividades, onde o objetivo é o ensinar, é o brincar, onde nós podemos ensinar várias coisas, como o cumprimento, o que é o nosso imaginário, que é o livro da selva, fazem montagem de tendas, cozinha selvagem, tudo relacionado com a união e o crescimento do grupo, crescimento pessoal, também depois o saber conviver com outro tipo de agrupamentos, principalmente depois também o trabalho em equipa. Canac agora, após o Covid, onde levei 10 lobitos comigo. Foi o nosso primeiro acampamento assim a nível nacional dentro do agrupamento, onde eles fizeram várias angariações para também não pedirmos aos pais todo o dinheiro. Conseguiram fazer com várias angariações de fundo as vendas do bolo, depois da Eucaristia, para eles perceberem que não é pedir tudo aos pais, mas sim terem que trabalhar para ter um objetivo concluído. Sim, principalmente o Akanak, sim. O Akanak embora que seja muito cansativo e eles estavam todos cansados também, mas sim, foi outro mundo. Saber outros agrupamentos, por exemplo, do Algarve, da Madeira, termos assim, trabalharmos juntos é diferente. Sim, estamos a crescer e a nível de números é aquilo que eu mais gosto de ver a crescer o agrupamento, porque é alguma coisa que nós estamos a fazer bem perante os miúdos. Por isso, eu acho que o essencial, se os números estiverem a crescer, é porque estamos a fazer alguma coisa bem. Sim, basicamente é isso. É o crescer do agrupamento, para mim, é o que eu gostava mais de ver a nível, e é o que está a acontecer neste momento. Já vamos quase com 100 elementos, por isso
gostava de ver mais. Francisco Carneiro tem 18 anos, é de Vilela, foi guia de comunidade no agrupamento, é estudante de Engenharia Biomédica e partilha algumas experiências que ajudaram a moldar a sua vida. Nos Pioneiros eu sou o guia de comunidade. No meu caso, na experiência que tive, o que eu gosto mais é quando há uma comunicação com outras pessoas, tanto dentro do escotismo como fora do escotismo, dando um grande ênfase à parte em que nós fazemos o voluntariado, no caso em que vamos ao lar de idosos, tanto é que há pouco tempo fomos a um centro de dia cá em Vilela e nós estivemos a animar os mais idosos com canções, piadas, com conversas com eles, porque apesar de tudo eles são velhinhos, já podem não estar tão dotados de bens físicos, mas em termos cognitivos e intelectuais são superiores. Acho que devo dizer, nós vamos sempre abrandar um bocado com os mais velhos, porque apesar de tudo eles têm mais experiência de vida do que nós. Como experiência como escoteiro, acho que aprendi a saber viver melhor, de um modo geral, a viver com menos, porque o escotismo implementa os princípios que acho que preciso para ser não só um bom cidadão, como um bom profissional, como uma pessoa melhor, de um modo geral. O escotismo é simplesmente incrível, como dizia um chefe meu, que ele dizia muitas vezes, que é o aprender a brincar, que é mesmo isso, é aprender a viver de uma forma saudável, num sítio em que nós podemos realmente errar. Nós estamos sempre prontos para tudo, sempre prontos para dar a mão, ser os primeiros a dar a mão, e acho que o escotismo é algo que ajuda mesmo nisso. A minha maior experiência no escotismo, eu vou dividir, vou dar ênfase a duas experiências, que é como crescimento pessoal, falo por mim, que foi o Akanag, no caso em que tive de fazer um planeamento de construções, entre outras coisas, preocupação com comida, em que acho que evolui não só como líder, como também a saber trabalhar, a dar o melhor de mim. E nessa atividade em si, nós tínhamos acesso a poucos recursos. No caso, estávamos sem coberto, estávamos a 45, chegou a ter 45 graus de temperatura, e nós ali a divertir-nos. No caso, quando íamos tomar banho, a água era quente só da própria temperatura da tubulação, e nós íamos para o banho já sujos, saíamos do banho, sujávamos logo de seguida, mas estava um pé de fora de sujeira que nós já nos sujávamos, e a beber água que muitas das vezes nós íamos que parecia chá, e nós vimos aquilo até ao ponto de doer na barriga, mas isso fez-me também a perceber que nós estávamos ali a viver com pouco e a divertir-nos, mas há quem viva com isso, ou pior, e que não se esteja a divertir e que esteja numa má situação, e acho que isso ajudou-me nessa parte do crescimento pessoal, a ajudar-me a ser um melhor profissional, a ajudar-me a dar o melhor de mim e a perceber certas realidades. A outra parte em que foi uma questão mais pessoal e profissional, em que eu na altura não sabia o que é que ia escolher para prosseguir com os meus estudos, em que eu estava muito fiel a que iria seguir medicina. E no dia do doente, nós os escuteiros fomos chamados a ter um momento de oração com os doentes, e em seguida íamos ter uma experiência íamos ser escalados para visitar os doentes, no caso no hospital, pronto, pessoal que não conseguisse ir a esse momento de oração. E eu fui escalado para as pessoas que estavam em estado terminal, e aí eu percebi que eu iria gostar de ajudar as pessoas, não estando, digamos, em combate, ou seja, estar no local, mas ajudar de outra forma. Daí que escolhi a Engenharia Biomédica, porque eu percebi-me que para ser-se médico é preciso ter um bocadinho de coração de pedra, e acho que eu, como médico, ia-me ligar demasiado ao doente, e que depois de vê-lo passar, acho que iria ser um grande choque para mim. Basta só ser agora vamos ser, em caso de carreira profissional, um médico, são vários durante o dia. Eu acho que não ia aguentar, e daí acho que isso ajudou-me, a questão do escotismo ajudou-me nessa parte, a própria escolha pessoal do que queria seguir para o futuro. Vamos ouvir agora a experiência e o testemunho de Nuno Lopes, ele que é o adjunto do chefe Bruno. Na ausência do Bruno, eu faço o papel dele. Quando ele não pode ir a alguma atividade ou alguma coisa, vou em vez dele. Quando ele não está, também tento ser eu a tomar as decisões que ele possa tomar quando ele está ausente. Sim, essa foi a que mais me marcou, foi mesmo a promessa. Foram anos de tentar para fazer a formação, então também Covid pelo meio, e no dia da minha promessa foi como se tivesse tirado toda a energia que estava no meu corpo acumulado para fora. Foi um banho de choro, de alegria. Ora bem, assim, o agrupamento
depende das pessoas e dos adultos, principalmente, do dirigente. Se for um bom dirigente, o agrupamento tem tudo para crescer. Para mim, a experiência que eu tenho é na segunda secção, e não considero a experiência de outros porque não tive noutras secções. Na segunda secção, para mim, é mágico e ao mesmo tempo é complicado. É mágico porque vê-se as crianças com 10 anos a passar de lobitos para exploradores, onde elas têm aquela curiosidade toda e mais alguma para aprender e para estar, e o carinho que têm. E complicado porque apanha-se, depois eles crescem, à volta dos 12, 13 anos a mentalidade muda, são adolescentes e às vezes é complicado trabalhar com eles. Complicado não é impossível. Tenta mudar a mentalidade, luta por eles, tenta estar ao lado deles e nunca abandoná-los. Esse é o nosso propósito para cá andar. E essa é a parte complicada, que ao mesmo tempo é complicada e é mágico, porque depois vê-los a passar e a não abandonar é o que mais nos enche o coração. Um dos maiores segredos que eu fui aprendendo ao longo do tempo é estar ao lado deles, acima de tudo estar ao lado deles e pensar como eles, ou tentar pensar como eles. Porque se nós tentarmos pensar como eles, vamos estar com eles e eles vão falar connosco, abrir-se connosco e acima de tudo ter uma cumplicidade connosco. E só isso é que torna a união mais forte e o grupo cada forte e coeso para não haver resistências. Isso eu acredito plenamente que o escotismo molda a vida deles, molda a personalidade deles, mesmo por uma coisa simples. E há uma coisa que aqui fazem, que é o aprender brincando ao mesmo tempo, e é o sistema de patrulhas. O sistema de patrulhas faz com que eles ganhem responsabilidades. No futuro, num trabalho que eles vão ter, eles vão saber trabalhar em grupo, vão saber ser competitivos, mas não serem competitivos num bom sentido. Eles vão estar sempre prontos para ajudar quem precisa, sem deixar de competir e pelo seu melhor e pelos seus valores. Regressamos agora ao estúdio para mais 2 dedos de conversa com os nossos convidados. Vamos falar com o chefe Bruno, que é o dirigente dos caminheiros. Para quem não sabe, é os mais crescidos nas idades dos escoteiros. Tem acompanhado desde sempre, ou pelo menos nos últimos anos, sempre esta secção? Sim. E porquê? É a secção onde eu me sinto mais à vontade e onde eu mais gosto de estar. Muitos deles já começam a ter opiniões formadas e as suas personalidades moldadas, mas no entanto a gente entrando no mundo deles e conseguindo estar com eles, a nível de trabalho, de preparação de atividades, não é tão desafiante quanto de preparar atividades para as outras secções, mas é preciso acompanhá-los e estar junto com eles e dar conselhos, muitas vezes tanto no escotismo como para a vida. Muitas das vezes a gente tem conversas sobre todos os assuntos, e é tentar aconselhá-los a ser o irmão mais velho. Nos caminheiros em tudo, no escotismo é assim, é o que o dirigente deve ser, é um irmão mais velho para eles poder acompanhar e ser o exemplo. Através do exemplo a gente tentar dar-lhes ferramentas para a vida, que é isto que é o escotismo, é tentar ajudar a formar crianças, jovens, homens e mulheres para o futuro, para depois estarem preparados para a sociedade. É uma escola de vida. É uma escola de vida através do jogo, e é através do jogo que nós no escotismo trabalhamos com o sistema de patrulhas, mas através do jogo dar-lhe ferramentas para depois mais tarde serem úteis. Que atividades é que vai desenvolvendo com eles? Os caminheiros, a gente tem sempre as atividades de referência, sempre tentamos participar nas atividades que existem de núcleo, região e até nacionais. Nos caminheiros, que é a 4ª secção, já existem também atividades a nível nacional, onde eles podem inscrever, que estão preparadas por outros agrupamentos ou por outras regiões, não precisam de ir com um dirigente a acompanhá-los, mas a gente, a nível de atividades que fazemos, depois é pô-los a trabalhar essencialmente o sistema de patrulhas e os cargos, eles exercer os cargos de guias, de subguias, de tesoureiro, de secretário, e eles assim desenvolvendo competências que podem ser úteis no futuro. Em relação ao agrupamento, portanto, falando de todos os elementos, os escoteiros participam, portanto, fazem atividades para os seus, mas participam em atividades, enfim, na comunidade. Estou-me a lembrar nas procissões, por exemplo, mas que outras atividades, peditórios, que outras atividades é que vocês vão participando ao longo do ano junto da vossa comunidade? Nós, no nosso agrupamento, até não temos assim
referência de muitas atividades, a não ser o Banco Alimentar, que fazemos sempre em ajuda para não ter que o Centro de Dia de Vilela, Centro Social e Paroquial, disponibilizar funcionários para estar lá um fim de semana. Nós asseguramos todos os anos esse peditório no supermercado lá da freguesia, para os ajudar. Vamos ao Centro de Dia também, seja passar uma tarde com os velhinhos, já temos ido. E já há 2 anos que também participamos no ATL de verão, que a Junta de Freguesia organiza para as crianças, que nós dinamizamos um dos dias, recebemos na nossa sede e fazemos atividades para as crianças que estão inscritas no ATL. Portanto, também é uma forma de se envolverem, obviamente, com a comunidade. Em relação aos vossos escuteiros, são todos de Vilela ou têm de fora? Não, temos de fora, e atualmente temos bastante de fora. Temos, a seguir à pandemia, o agrupamento de Lordelo fechou e nós recebemos cerca de 18 escuteiros do agrupamento de Lordelo, que quiseram continuar o percurso escutista e vieram para o nosso agrupamento. Atualmente temos mais de 18, e alguns desses que vieram na altura eram caminheiros, e foi o forte, que acho que vieram cerca de 10 caminheiros. Muitos deles já partiram, mas entretanto atrás desses já vieram outros elementos mais novos, e temos bastantes de Lordelo, temos também de Ceroa, temos de Gondalães, de Ferreira. Portanto, ali da zona sim, envolvente, da zona envolvente continuamos. A Vilela. Quais são assim os vossos grandes desafios nesta altura? Ou projetos? Projetos, nós tínhamos um projeto que era fazer uma grande atividade em agrupamento, e estávamos a pensar ir para fora, mas se calhar depois começa a ficar muito caro. Somos um agrupamento já com bastantes elementos, e depois a nível de valores começa a ficar muito dispendioso para os pais, e mesmo para o próprio agrupamento conseguir arranjar fundos para que os pais não possam ter que pagar tanto. E estamos a reformular isso para fazer mesmo uma atividade de vários dias, mas que seja marcante para os miúdos, mas que não seja tão dispendioso. Portanto, vocês ainda vão ter de se reunir. Vamos fazer mais uma pausa, porque vamos ouvir mais alguns elementos. Vamos seguir agora com José Luís, ele que mora em Vilela, que está no agrupamento desde 2009 e que também é candidato a dirigente. Ele fala da importância da caminhada no agrupamento e nos valores do conhecimento que são lá adquiridos. Uma caminhada que eu acho que é bastante bonita. Os escuteiros são uma associação muito importante na comunidade, e a caminhada tem sido longa, mas muito proveitosa. Já fui a alguns acampamentos nacionais de região, e as experiências que eu trago de lá são muito transcendentes ao meu dia-a-dia, como aprender a cozinhar desde muito pequeno, aprender a cuidar dos outros desde muito pequeno, e a aprender que existe todo um plano que nós devemos de traçar, e depois, chegando ao fim, há que ver o que é que foi bom, o que é que foi mau, e melhorar aquilo que foi mau. E é um bocadinho isso que é a experiência. Aprendi que, por muito que saibamos que somos fortes, há certas coisas que não sabemos assim tanto sobre nós. E o escotismo ensinou-me muito a desafiar-me, a ver os meus limites, a tentar passá-los, e a perceber que é muito mais benéfico aprendermos com o outro do que aprendemos por nós mesmos. Eu gostei tanto de chegar até aqui, as histórias e as vivências que tive até aqui, e então acho que chegou a minha vez de proporcionar aos mais novos tudo aquilo que eu aprendi até aqui e o que me fez chegar até aqui. Acho que é muito pelo gosto que tenho pelo escotismo que quero passá-lo para os mais novos. Emanuel Rocha é de Paredes e é candidato a dirigente dos Lobitos. Tem o filho Duarte no escotismo. Ele tem uma palavra de agradecimento a todos da direção. Sim, estão a fazer um muito bom trabalho. Participam e ajudam em muitas atividades na freguesia. Muitas vezes também fora da freguesia. Dia 22, se não estou em erro, vamos ajudar uma freguesia de Baião, Ancedo, na realização de uma prova de atletismo, e também o fazemos dentro da freguesia, muitas vezes, em muitas atividades que acontecem. Eu gostava que o agrupamento tivesse longevidade, que continuasse a crescer, continuassem a haver equipas de trabalho que lutassem pelo agrupamento, para que essa longevidade se consiga. De agradecimento por todo o trabalho que têm tido, pela coragem que tiveram em reerguer o agrupamento
1039, um agrupamento do qual tive o prazer de começar a sua fundação. Tive esse privilégio, não é prazer, é privilégio, pronto, e quero que o agrupamento continue a ser o agrupamento 1039 por muitos anos. Quero agradecer ao agrupamento por aquilo que me deu e pela oportunidade que me está a dar agora também, de poder proporcionar aos mais jovens aquilo que me proporcionaram quando mais jovem. Paulo Leal tem 59 anos e foi o primeiro chefe do agrupamento. Ele conta que está muito feliz por ter pertencido a esta família. O papel deles é fantástico, é um papel de dar dinamismo à nossa freguesia. Eles participam em todas as atividades que é preciso na freguesia, ajudando, seja em procissões, seja nas festas e tudo mais. O dinamismo deles é fantástico, é um trabalho fantástico e eu sinto-me feliz por tudo que eles têm feito, porque a gente vê que há muita alegria e muito dinamismo neste momento. Está top. O agrupamento neste momento está fantástico. Eles agora tiveram há pouco tempo que eles todas fazem um acampamento a nível e aquilo e depois eles conseguem, além disso, congregar os próprios pais junto a toda essa gente, e isto é fantástico. Eles estão num momento, eu acho que estão num momento mais alto que os escuteiros que tivemos em Vila. Sinceramente, neste momento, o que eu gostava de ver era o que eu queria que acontecesse, ou que viesse, é que eles nunca perdessem este ânimo, porque acho que eles estão no momento certo. Isto agora, nunca, pelo menos manter, era o ideal. Do resto, de ver, acho que está tudo lá fantástico. E precisávamos de muita coisa, não é? Às vezes as pessoas ajudassem mais um bocadinho, mas pronto, eles também são muito dinâmicos e conseguem arranjar as coisas. Se não for de uma maneira, é de outra. Eu só tenho a todos eles uma palavra especial para o Bruno, porque isso aí, pelo trabalho fantástico e pelo empenho que ele teve, e para todos os outros, assim, um chefe não é chefe sem haver ninguém que os ajude. Ninguém consegue fazer isso. Mas eles continuam este trabalho, e tudo que eles precisarem que eu puder, estou cá para ajudar. Eu sinto-me orgulhoso, primeiro de pertencer ao agrupamento, e sinto-me orgulhoso do trabalho deles. São pessoas que eles e a freguesia temos que nos orgulhar também deles, porque eles, e muitos parabéns mesmo para eles então, e continuam neste ritmo, que eles estão bem, que não percam a pedalada. Regressamos então aqui a estúdio e vamos dar voz às nossas duas convidadas. Agora, a Cristiana, que passou por todas as etapas do agrupamento antes de ser chefe. De todas as etapas, há alguma que lhe tenha feito, enfim, ou que recorde com mais carinho? Sim, os caminheiros. E porquê? Pela liberdade / responsabilidade, que é uma secção que nos permite voar, mas sem tirar os pés do chão. É extremamente desafiante, porque aos 18 todos achamos que somos muito adultos e afinal não somos nada. Mas é aí que nós aprendemos que, ok, é possível voar, é possível ser adulto, mas não te esqueças que ainda não consegues fazer tudo sozinho e há sempre alguém que nos vai orientar. Por isso, sem dúvida, que é para mim a secção mais marcante. E qual foi, assim, o desafio ou a experiência que recorda com mais carinho de quando era escoteira? Sei lá. Com mais carinho. O momento da minha promessa de dirigente. Foi por ter sido um momento tão esperado. O meu percurso de formação foi extremamente longo por uma série de questões, e porque entretanto depois também se meteu a pandemia e tudo contribuiu para isso. Por isso foi o atingir o topo da montanha que há muito se queria lá chegar, e porque efetivamente o agrupamento é uma família, e nesse dia foi isso mesmo, foi uma festa de família. A Ação teve aqui a partilhar connosco em off que os seus filhos nasceram lá e andaram lá desde pequeninos, portanto foi crescendo a sua família biológica com a sua família escotista. Sim, eu às vezes nem consigo distinguir uma coisa da outra, porque deixo tantas vezes a parte da família em casa para ir para a parte da família dos escoteiros que já quase não dá para perceber qual delas é mais importante. Portanto, está no grupo há 28 anos, já passou por todas as secções ou especializou-se mais em algumas? Não, tive quase sempre nos exploradores e já tinha estado nos pioneiros e agora voltei, mas só passei por essas.
por essas. Portanto, os mais pequeninos deixa para outros dirigentes. Para já, sim. Há algum ou alguns escuteiros que, de alguma forma ou por algum motivo, a tenham marcado mais? Eu sei que são todos especiais, não é? Sim, são todos. Mas se calhar alguns pela sua história de vida ou pela, sim, enfim. Há alguns que se calhar marcam. Alguns que marcam sempre mais uns que outros, como é óbvio, mas não tenho assim nenhum que diga assim, este é o meu preferido, não tenho. Não se trata de preferidos, às vezes alguns pela própria história que marca mais. Pela história, sim, temos uma... Ela não é escoteira, mas... Ou seja, eu acho que lhe cresceu o bichinho da solidariedade. Ela formou-se em medicina dentária e foi fazer voluntariado para a África. E eu acho que isso mostra que ela mergulhou nos valores do escotismo. Portanto, foi uma vitória. Foi, acho que sim. E outro que me marcou muito, 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 esse posso dizer que esse me marcou, que é o Bruno. O Bruno mudou a vida dele no escotismo. Porque também o escotismo também muda vidas, quando a pessoa o jovem a isso permite, obviamente. Sim, é verdade. E a sua vida? Acha que se não tivesse ido para o escotismo, portanto, neste caso, para chefe, seria diferente? Claro que sim. Porque nós damos, mas também recebemos. Ou seja, aquilo que recebemos também é muito gratificante, porque nós conseguimos tantos sorrisos, isso é tão bom. E criamos muitos amigos, como é óbvio. E como é que se concilia a vida pessoal, profissional, de escoteiros? Como é que vocês fazem? Vocês são os autênticos mágicos. É que os nossos dias são diferentes das outras pessoas. Tem mais horas. Tem 48 horas, das outras pessoas só têm 24. Então pronto, está explicado. É por isso. Os escoteiros têm uma... é assim. Estamos a brincar, obviamente. Temos que nos desdobrar, como é óbvio, e fazer as nossas opções, as nossas escolhas. Se calhar às vezes não é tão importante lavar a roupa e arrumar a cozinha, e se calhar é mais importante ir para os escoteiros. O que é que o chefe do agrupamento tem a dizer? Sim, porque tem responsabilidades muito mais acrescidas, não é? Como é que se desdobra? Não é fácil. Quando se anda por amor e quando se anda por gosto, não se cansa, e é bem verdade. Não é fácil, mas tem que se abdicar de outras coisas, de abdicar de estar sentado no sofá a ver televisão, a ver filmes, a ver futebol, a ver séries. Muitas vezes, é o que eu digo, o mais difícil de pôr em prática é o princípio dos escoteiros, que é o dever de escuta começa em casa. Para mim esse é o mais difícil de pôr em prática, todas as leis e os princípios de escoteiro. Esse é o mais difícil, porque sinto que às vezes, para dedicar tudo à família, que é o 1039 Vilela e não só, muitas das vezes a família de casa fica a perder. Não é fácil conciliar. Antes de, como comecei na fundação, antes de namorar, antes de conhecer a minha esposa, já cá andava, ela já sabia o que é que a casa gastava. Quando namorámos eu ia aos escoteiros, muitas vezes não ia namorar porque ia para os fins de semana de escoteiros, e continuou assim até aos dias de hoje. Vai-se conciliando. Quando se pode estar em casa, consegue-se dar também, tenta-se dar o melhor possível em casa, mas tendo a noção que muitas vezes não estamos. Quem é que, para as vossas atividades, para as vossas coisas, quem é que os vai apoiando? Os pais são fundamentais, acredito. Sim, são. E além deles? Normalmente é os pais, às vezes tem sempre a junta de freguesia, quando a gente precisa de algum espaço, alguma coisa, faz pedidos à junta. A Associação de Desenvolvimento lá em Vilela também tem colaborado connosco na cedência do parque e das instalações deles. Quando a gente precisa, temos feito lá os nossos acampamentos. Em tempo chegámos a acampar no Mosteiro de Vilela, que agora está em obras para ser feito um museu, e aí também a Câmara também nos apoia muito. A Câmara de Paredes atualmente tem dado um apoio fundamental ao escotismo, não só ao nosso agrupamento, mas em todo o Conselho, porque atualmente os censos, que são os seguros que os miúdos pagam, as cotas anuais da região e tudo, a Câmara de Paredes tem suportado esse valor, o que é uma ajuda muito grande para todos os agrupamentos. E depois é sempre os pais, como é óbvio. Os pais, a gente quando reúne e pede a ajuda dos pais, há sempre pais que são incansáveis e também dão tudo. E eles são participativos, os pais, porque às vezes é preciso também ajudar em tarefas, em atividades. Regra geral, eles estão presentes? Sim. Sempre que solicitados, sim. Nós temos a sorte de ter pais participativos de todas as secções, que é uma coisa que nem todos os agrupamentos podem ter esse orgulho de dizer, que é nós pedirmos ajuda, tanto aparece um pai de um lobito como um pai de um caminheiro. E isso mostra que efetivamente
confiam em nós e é um trabalho de equipa e quando é necessidade de ajuda, toda a gente ajuda. E também vos dá ânimo a continuar. Sim. Claro. Ora, nós vamos fazer aqui mais uma pausa porque, como o chefe falou, a Junta é uma das vossas parceiras que vos vai apoiando e vamos precisamente ouvir a Presidente de Junta, que também andou neste agrupamento de escuteiros. Ela acredita que os escuteiros são uma escola para a vida. Como já é público, eu vivi 14 anos no estrangeiro, na Suíça, e quando os meus pais decidiram que seria a hora de regressar à terra, e esse é sempre o desejo de todos os imigrantes, a primeira preocupação foi encontrar um sítio onde eu pudesse sentir-me acolhida e pudesse se sentir integrada, nomeadamente naquilo que seria a minha experiência e vivência na freguesia de Vilela. Recordo-me que na altura os escuteiros foi quase a primeira opção da minha mãe, já era reconhecido que nessa altura, já há muitos anos atrás, como uma associação que acolhia as diferenças e estava pronta a ajudar todas as crianças e jovens. Na altura havia outras regras, eu não poderia integrar logo o escutismo com aquela idade diretamente para os pioneiros, mas recordo-me que eles tiveram o cuidado e a particularidade de terem atenção à minha especificidade, o facto de ser imigrante, de não conhecer absolutamente ninguém aqui na freguesia, de falar mal a língua portuguesa, e reuniram-se especialmente para ver se poderiam abrir uma exceção e acolheram-me, receberam-me de braços abertos. Eu não posso nunca esquecer, porque foi através deles que eu realmente senti que Vilela passou a ser a minha terra, a minha nova terra, e o escutismo ajudou-me imenso nessa fase de transição. São memórias muito agradáveis. Eu acho que toda a gente que passa pelo escutismo não pode dizer não pode ter outras memórias que não essas. É um sentimento de pertença, de grupo, de família, mas também as atividades que eles desenvolvem, vocacionadas para a natureza, para o desprendimento dos pais e para o desenrasque, que também é muito importante. Como eu também dizia, nesta área da tecnologia, cada vez mais as crianças fecham-se dentro de casa, o escutismo traz-nos para fora, mostra-nos aquilo que realmente ainda é importante, que é o sentido de comunidade, do respeito pela natureza, pelos animais e, sobretudo, da responsabilidade para que todas as crianças se eduquem para se constituírem como adultos com objetivos e princípios que no escutismo são incutidos de forma muito acutilante. Exatamente isso, ou seja, eu às vezes questiono se não tivesse ingressado logo nessa parte associativa ao regressar à minha terra, se hoje seria Presidente de Junta. Foi exatamente ao perceber que nós somos muito mais para além do que são os nossos próprios objetivos, vivemos numa comunidade, numa sociedade e, portanto, a tolerância, o respeito, a entreajuda, o perceber as dificuldades do outro e tentar nos pôr no seu lugar, são princípios que devem estar sempre incutidos não só nos jovens e nas crianças, mas nos adultos que hoje nos governam. E, portanto, hoje sou a Presidente de Junta que tenta acolher as associações, motivá-las e fazer com que elas não desistam, porque sabemos as dificuldades que elas atravessam no dia-a-dia para se manter. As pessoas às vezes acham que é só inscrever os seus filhos e esquecem-se do trabalho que está por detrás. E, portanto, hoje sou a Presidente de Junta que sou, pela vivência que eu tive, pela passagem nas várias associações, começando exatamente para esta grande associação que é os Escuteiros de Vilela. Seguimos agora com alguns testemunhos de pais, ex-escuteiros ou amigos do agrupamento. Vamos ouvir Jorge Sousa, Vítor Hugo, Joel Dias e Cesário Leal. Eu costumo dizer que devia ser obrigatório, pelo menos durante um determinado momento da vida de uma criança ou de um jovem, ser-se escuteiro. Porque eu comento muitas vezes que o escutismo é aquela medicação que não tem contraindicações, que vem para a sociedade, no fundo, só para fazer bem. Nós, quando temos hoje em dia, fruto da evolução dos tempos, uma sociedade que muito abrangida pelas redes sociais, a maior parte das coisas nefastas, com maus exemplos, e depois mesmo as escolas, que é um lugar muitas vezes cruel, com maus exemplos também. Nós, enquanto pais, tentamos dar o nosso melhor naquilo que é a nossa educação e a formação aos nossos filhos, mas muitas vezes não controlamos tudo.
E os escuteiros conseguem ter aqueles valores e aqueles princípios que nós, enquanto pais, apreciamos, admiramos e nos revemos. O sentido de responsabilidade, o respeito, a disciplina, a educação, tudo isso, no fundo, vem complementar aquilo que é a nossa obrigação enquanto pais. E eu tendo os meus filhos num local que eu sinto que é um complemento àquilo que eu tento fazer enquanto pai, que é educar o melhor possível, eu só posso estar satisfeito e dar graças a Deus de os meus filhos me terem pedido um dia, porque isto foi pedido deles, para que pudessem ir para os escuteiros. E, portanto, hoje é com muita alegria que vejo que eles, ao fim destes anos todos, são escuteiros, felizes, bons meninos, provavelmente com a educação que receberam em casa, mas também muito fruto daquilo que é e que são os valores e os princípios que receberam ao longo destes anos todos nos escuteiros. Agradecimento, reconhecimento, porque estamos a falar de pessoas fantásticas. O melhor elogio que eu poderei dar aos escuteiros, aos chefes do agrupamento Vilela, é que eu confiaria cegamente os meus filhos a eles, e tenho lá 2, porque estou a falar de pessoas responsáveis, estou a falar de pessoas boas, estou a falar de pessoas de bons princípios, estou a falar de pessoas do melhor que eu conheci nos últimos anos, porque eu tenho lá os meus filhos há alguns anos, não são muitos, mas o suficiente para perceber que aquele agrupamento está em muito boas mãos. E saber que os meus filhos, quando saem de casa, vão estar com gente bem, que lhes vai incutir e transmitir os mesmos valores que eu gostaria e que faço questão que diariamente lhes transmita, eu só posso estar descansado e agradecer-lhes a todos eles por isso, pela alegria, pela gratidão e, sobretudo, pela paixão e dedicação que eles dão a todos os momentos em que os escuteiros estão ativos. Que é um carinho que eu tenho, que eu sinto pelos escuteiros pelo 1039, se calhar por ter feito parte da formação, por ter lá vivido momentos espetaculares, os valores que me incutiram, a amizade que tenho por alguns amigos que também pertenceram aos escuteiros, um bocadinho por todos os valores que me incutiram durante estes anos. Sim, pelo carinho que sinto pelo agrupamento, porque também para esta junção que têm feito, não só os miúdos, mas juntar as famílias. Sim, acho que estão a fazer um excelente papel, um excelente trabalho. Obrigado por existirem, obrigado pelo trabalho fantástico, incansável que têm tido, pelas excelentes pessoas que são. Parabéns por serem incansáveis, parabéns por serem amigos dos nossos filhos, parabéns por tudo, acho que não há... Parabéns por tudo e mais alguma coisa, por serem excelentes pessoas, incansáveis. Pessoas que trabalham por gosto, e isso é fantástico. O cuidado que têm com os nossos filhos, o carinho que têm por eles. Muitos deles são pequeninos, 6, 7 anos, e têm um trabalho fantástico com eles. O chefe Pardal é qualquer coisa. O chefe Pardal merecia uma estátua, não feita por ele, mas sim feita por alguém para ele. Bom, porque este agrupamento é muito proativo e temos aqui, não só eu, mas felizmente todos os pais te ajudam sempre que é preciso colaborar e pronto, graças a Deus a união faz a força e por isso é que estes escuteiros têm sido um sucesso, este agrupamento. O trabalho é excelente, graças a estes chefes escuteiros e só temos que agradecer, obrigado a eles. Muito obrigado, coração. Gratidão, são impecáveis, muito bons. Acima de tudo, tenho as memórias das pessoas que conheci, de que uma grande parte deles ficaram amigos para a vida, e quando digo amigos mesmo. Cada um seguiu o seu percurso, alguns deles, como o próprio chefe Pardal, ainda lá está, mas tenho outras pessoas, como o Carlos Ação, que também continuam, mas o Pardal é acima de tudo um amigo. E depois outros como o Vitor Hugo, o Tony Barros, o Saúl, pessoas que foram os escuteiros
que me fizeram conhecer e ter o prazer de os conhecer. E claro, é outra coisa que é muito reconfortante, aconteceu-me há uns 3, 4 anos, e vira um rapaz, toca-me por trás do ombro e diz-me assim: "Ei chefe, como é que estás?" E eu, zero. Quem é este gajo? Quem é este? Epá, não estás a lembrar de mim com barba grande, não é? Porque hoje muita gente usa barba grande. Epá, então eu sou o Fernando. Fernando, agora não me recordo o nome dele, acho que era Fernando. E disse: "Pá, desculpa lá, mas não me estou a lembrar de ti." Não te lembras, nós fomos uma vez a Rezende e fomos não sei aonde, não sei o que mais. Essas pessoas que no fundo, em algum momento, eu os marquei porque ele fez questão de vir ter comigo, porque, presunção à parte, se eu não tivesse marcado aquele rapaz de alguma maneira, ele não precisava ter vindo ter comigo, não é? Se veio ter comigo é sinal que eu fiz algo que o marcou e naturalmente me marca a mim, não é? São essas memórias. Eu ainda ontem curiosamente foi a reunião de pais. Depois da reunião de pais pensei, até comentei isso com a minha esposa, com a Liliana, que é hoje os apelos são tantos que ver alguém que ainda dá do tempo deles para os filhos dos outros é um exemplo de voluntarismo, de altruísmo que eu próprio não sei se eu conseguiria ter. Eu admito que hoje ser e dar algo para os outros com tantos apelos que temos, nós hoje temos, e acima de tudo estas pessoas que estão lá também têm as famílias delas, e a maior parte ou uma grande parte deles não têm filhos lá, estão lá porque zelam, creem de forma voluntária, sem qualquer interesse, embora eu acredito que quem dá sente prazer, não é? E acho que acima de tudo estão ali pelos nossos filhos, pela minha e pelos dos outros, de forma genuína. Ainda ontem o Pardal dizia, é verdade, que dá aquilo que recebeu, os valores que recebeu, dão-no de forma genuína, e acima de tudo é isso que eu digo, um obrigado por mim e por todos os outros que também são pais. Voltamos ao estúdio, estamos na reta final do programa, mas ainda há tempo para mais umas curtas mensagens. Pergunto-lhe como é que vê o futuro do agrupamento. O futuro é continuar a fazer caminho, fazer miúdos felizes e nós também sermos felizes lá dentro. Cristiana, uma palavra aos jovens do agrupamento. O escotismo é o lugar certo para errar. É uma frase que nós usamos muito. É uma escola de vida, errar com responsabilidade e crescer para serem homens e mulheres responsáveis. Muito bem. E agora, para terminar, o chefe do agrupamento, Bruno, uma mensagem a toda a gente que nos ouve, especialmente às pessoas de Vilela, obviamente. Agradecer à comunidade e à comunidade paroquial, a todos que acreditam em quem lá está e em quem lá esteve até agora, para estar ao leme e orientar os seus filhos, e agradecer a todos os que por cá passaram e deram o seu contributo ao agrupamento, e que nunca se esqueçam, escuteiro uma vez, escuteiro para sempre. Muito bem. Obrigado aos 3, votos de muito sucesso e que vos corra tudo bem. Obrigado. É assim então que terminamos a nossa terra de hoje. Nós prometemos voltar no próximo domingo. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia.